Vamos para mais uma questão, dessa vez sobre litispendência. Vamos lá. Sobre a litispendência, assinale a alternativa correta. Então, a questão quer alternativa correta. Letra A. No mandado de injunção coletivo, a sentença para a coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. Ademais, o mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. E é exatamente isso que diz o artigo 13 e parágrafo único da Lei 13.300. E aqui o que está explicando? Vamos supor, sujeito X, ele impetra mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal. E ele diz que há uma omissão do Congresso Nacional. E essa omissão, ela é decorrente de uma determinada lei que não foi regulada pelo Congresso Nacional, que deveria ter sido regulada pelo Congresso Nacional, entretanto, não foi regulada. E depois, o Ministério Público impetrou também esse mandado de injunção, só porque de forma coletiva e baseado nos mesmos fatos e com um pedido idêntico. Nesse caso, não vai gerar litispendência. Até mesmo porque se gerasse litispendência, poderia ter uma extinção processual. Por exemplo, gera litispendência, então vamos extinguir o pedido individual do sujeito X, que entra individualmente com essa mesma ação. Então, isso não gera uma litispendência, mas vamos supor que o Ministério Público ele ganha ação. Se o sujeito X ele não desistiu dessa ação individual, ele não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada, no caso aqui, se essa desistência ela não for no momento adequado, no prazo legal. Então, se o sujeito X impetra mandado de injunção de forma individual e vê que o Ministério Público impetrou também com o mesmo pedido, um mandado de injunção, e o sujeito X, de forma individual, ele não desiste da ação, depois ele não pode reclamar os efeitos que o Ministério Público vai dispor nessa ação. Então, ele tem um prazo para desistir dessa ação individual, ele quem é o sujeito X, e se adequar aqui a essa ação coletiva que tem o mesmo pedido. Sendo assim, a Lei 13.300, no artigo 13, parágrafo único, diz: no mandado de injunção coletivo também tem a mesma coisa no CDC, no mandado de injunção não a mesma coisa, mas algo muito parecido. No mandado de injunção coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente as pessoas integrantes da coletividade ou desse grupo. Então, para se beneficiar dessa sentença que faz coisa julgada, a pessoa deve integrar essa coletividade ou esse grupo. E é isso que está falando na letra A. No mandado de injunção coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. Ademais, o mandado de injunção coletivo realmente não induz litispendência, porque se induzisse, haveria extinção dessa ação individual, desse sujeito X que a gente exemplificou. Litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência
comprovada da impetração coletiva. Está perfeita, correta. Então, já temos o nosso gabarito, que é a letra A. A próxima diz o seguinte: a continência gera extinção processual, enquanto a litispendência gera a reunião dos autos para julgamento conjunto. Isso aqui é exatamente o contrário. O que pode gerar aqui a extinção processual é a litispendência. E o que pode gerar a reunião dos autos para um julgamento conjunto é a continência. Então, aqui inverte os conceitos de efeitos da continência e da litispendência. Portanto, questão errada. C. A C diz: a interposição do recurso especial impõe que o dispositivo da lei federal tido por violado como meio de se aferir à admissão da impugnação tenha sido ventilado no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso do pré-questionamento, requisito essencial à admissão do mesmo, que atrai a incidência do enunciado número 282 da súmula do STF, que fala sobre o pré-questionamento. Contudo, a falta de pré-questionamento quanto à existência de litispendência não pode configurar pré-requisito do recurso extraordinário. Isso aqui está errado, porque pode sim configurar, fala que não pode configurar, pode sim configurar se o caso veiculado, por exemplo, no dispositivo constitucional violado, tenha por base a questão da litispendência, é necessário que no juízo de origem tenha sido debatido, porque se não foi debatido, não houve o pré-questionamento. E se não houve o pré-questionamento, isso pode inviabilizar o recurso extraordinário. Então, se não é possível afirmar que foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, logo, isso inviabiliza o recurso extraordinário. Então, aqui fala que a questão da litispendência não pode aqui ser questão debatida como meio de pré-questionamento para viabilizar um recurso extraordinário. E aqui o correto seria que pode sim ser uma questão que deve ser debatida pelos mecanismos ordinários para que depois isso possa ser também discutido em recurso extraordinário. Se isso não foi viabilizado antes, a parte também não pode requerer nem em momento de recurso extraordinário. D. No caso de um lado, demandas movidas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios que objetivam declarar a ilegalidade de suposto movimento grevista, deflagrado pelos policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal, bem assim a combinação de multas e desconto remuneratório dos dias parados, além de outras determinações. De outro lado, ações que discutem a possibilidade de acolhimento do pedido de exoneração coletiva dos cargos comissionados no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, no caso, torna-se subsistente a alegação de litispendência deduzida em contestação. Então, nada a ver. Por que nada a ver? Porque aqui os pedidos são completamente diversos. De um lado, discute a questão de greve e, de outro lado, discute a possibilidade de exoneração coletiva dos cargos comissionados. Por mais que seja no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, esses pedidos, objeto que são os objetos, que é o objeto, no caso, o objeto da ação, eles são os pedidos completamente diversos. Então, vai aqui então, torna-se insubsistente, que fala que torna-se subsistente, torna-se insubsistente a alegação de litispendência deduzida em contestação. Então, aqui não pode falar que em questão de subsistência de litispendência, é insubsistente, devido a que os casos, a gente está diante de casos completamente diversos.
Letra E. A litispendência ocorre quando há mais de uma ação com as mesmas partes. Perfeito. Mesmas causas e mesmo pedidos são ajuizados. Isso evita, por exemplo, que em uma ação de reparação civil, a reparação econômica aconteça em duplicidade. Perfeito. Portanto, o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam ao final o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. Perfeito. Em um pedido mandamental, a autoridade administrativa e no outro, a própria entidade de direito público. Entretanto, a existência de diferentes impetrados afasta a identidade de partes, mesmo que as autoridades sejam vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público. Isso aqui eu tirei de um trecho de um caso que envolve reparação civil por conta de anistia política. Então, aquela anistia fixada pela Constituição Federal de 88, que é a anistia digna de reparação. Aquelas pessoas que sofreram perseguição na ditadura militar e hoje, por meio dos atos de disposições constitucionais, a Constituição vem e impõe uma reparação para essas pessoas. E é um militar que entra com esse pedido de reparação. Então, esse impetrante, ele move mais de uma ação e indica diversos tipos de portaria. Na verdade, são duas portarias distintas. E no processo, ele discute uma portaria, indo contra essa portaria, e em outro processo, discute outra portaria. Mas o fato desse sujeito discutir diversas portarias não alterou o fato de buscar nas duas ações um objeto idêntico. O que ele queria? Ele queria o pagamento de indenização. E o fundamento jurídico também era sobre um mesmo fato. E era o quê? A condição de anistiado o direito à indenização, desde que atendidos os requisitos que eram requisitos específicos. E todos os pedidos, segundo o STF, com autoridades coatoras vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público, esses pedidos, eles devem caminhar de forma conjunta. Então, ficou estabelecido pelo STF que, ainda que as autoridades impetradas não sejam as mesmas, isso não descaracteriza a existência de litispendência. Por quê? Porque a existência de diferentes impetrados, segundo o Supremo Tribunal Federal, não afasta a identidade de partes se as autoridades são vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público. Então, nesse caso, foi reconhecida a litispendência. Então, aqui fala, entretanto, a existência de diferentes impetrados não afasta a identidade de partes, uma vez que essas autoridades são vinculadas por pertencerem à mesma pessoa jurídica de direito público. Então, se essas pessoas, mesmo que as autoridades sejam vinculadas a uma mesma pessoa jurídica, se essas pessoas são vinculadas a uma mesma pessoa jurídica, isso aqui significa que elas, por serem vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público, aqui, por ter a existência de diferentes impetrados, isso não afasta a identidade de partes. Então, isso não afasta, a identidade é a mesma. Por isso aqui houve o reconhecimento da litispendência dessas duas ações, porque tratava sobre o mesmo caso, só porque discutiam um caso, uma determinada portaria, e em outra ação, uma outra portaria, mas as pessoas jurídicas pertenciam a eram uma mesma pessoa jurídica
aqui de direito público. Então, ficou fixado para concluir que a existência de diferentes impetrados não afasta a identidade de partes se as autoridades são vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público. Então, se essas autoridades são vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito público, essa ação, ou melhor, essas ações devem caminhar de forma conjunta. Então, aqui por isso foi declarado a litispendência. Na verdade, não foi extinto, né? Porque aqui é uma questão de litispendência. Foi considerado que em um dos processos, e não poderia falar aqui em questão de continência. E isso é litispendência. Então, isso poderia gerar o quê? A extinção processual e não a reunião dos autos, porque aqui estava o que foi considerado, que ele estava discutindo a mesma coisa, só porque em duas ações, entendeu? Não eram ações que uma ação poderia complementar a outra, e sim ações que gerariam ali de alguma forma, a extinção de alguma dessas ações. E por que isso aconteceria? Para evitar que esse sujeito ele tivesse a reparação civil de forma dúplice. Portanto, aqui o que a gente fala é sobre a litispendência. Foi reconhecida aqui a litispendência, né, nesse mandado de segurança que eu peguei do STF. Então, é isso.